E aí você viu a nossa matéria, qual a avaliação que você faz do ponto de vista do trabalho até aqui realizado, da expectativa de entrega dessa obra para esse ano? Washington, essa ponte é um sonho, né? Tá no imaginário aí do povo acreano, né? Todo mundo acho que de alguma forma já passou e já sonhou com essa ponte. É uma ponte que foi muito complexa a execução dela, né? Desde o início houve muita dificuldade, né? Até para iniciar essa obra a gente houve muita resistência por conta do pessoal que faz a travessia da balsa. Eles são proprietários dos dois lados das áreas dali do rio, das margens do rio. Então, para iniciar, tivemos que fazer na época uma operação muito pesada, né? Conseguir licença da parte ambiental, meio que entrar à força na área e levar essa briga para a justiça para conseguir dar o pontapé inicial. Ao longo da obra tivemos muitas dificuldades, né? Desde questão de acidentes, que houveram 2 acidentes de balsa lá, onde perdemos várias estacas, comprometeu uma parte da estrutura, até mesmo a questão de balseiros. O projeto previa um tipo de estrutura e com acúmulo grande que houve de balseiros e também acabou dando um prejuízo estrutural. Houve no meio da obra uma mudança no projeto, né? Até mesmo aquela grande crise que atravessou o país aí, na época da deposição da presidente Dilma, que também impactou a obra, ficaram meses sem ter empenho, né, na obra para poder financeiro avançar, mas mesmo assim a empresa não paralisou um dia. Obviamente reduziu o ritmo, mas a obra não paralisou nem um dia. E ainda na época da licitação, quando foi feita essa licitação, foi antes daquela grande cheia do Madeira. Então até o próprio início da obra, que a gente acompanhou lá de perto, foi prejudicado, porque foi logo no momento da grande cheia que a empresa estava prevista fazer os ensaios para iniciar a obra, foi prejudicado, perdeu alguns meses. Então foi um acúmulo de situações muito complicadas, né? A fundação também é muito difícil fazer a fundação. Só para ter ideia, Washington, para a gente começar a cavar uma fundação lá, a gente passa 3 dias para estabilizar a balsa. Então são 3 dias para apoitar a balsa, estabilizar ela para começar uma fundação, porque é muito o fluxo do rio, a velocidade é muito grande. E a profundidade chega a quantos metros? Algumas delas? Chega a mais de 30, 40 metros ali de profundidade. Cada pilastra? É. Porque ela, além de alcançar o leito do rio, tem de entrar leito adentro. Na rocha. Né? Algumas a maioria é rocha ali, rocha, né? inclusive, né? Tem que, então, muitas vezes teve o trabalhador que teve que descer lá embaixo, fazer lá um tubulão. A gente teve que algumas dificuldades lá na parte de rocha. O equipamento que fazia esse tipo de trabalho não funcionou lá, tiveram que trazer de fora um outro equipamento. Então foi muito complexo essa obra, realmente é uma obra difícil, mas graças a Deus está na etapa final aí. A gente vê nessa imagem aí que colocamos no agora que a balsa leva as carretas, não é? Uhum. Com concreto. O concreto. É uma operação de risco permanente, não é? O tempo todo, né? Então, assim, principalmente no início era muito complicado. Agora, digamos que a empresa pegou o know-how do rio, né? Ficou mais fácil, mas mesmo assim teve casos durante a execução que a balsa afundou. Então a balsa afundou e se perdeu, ninguém conseguiu localizar. Ela tinha um caminhão de betonística lá, que é um tipo de material que estabiliza o solo na hora que está fazendo a fundação, e perdeu-se muito material, perdeu-se balsa. Então houve muitos acidentes desse tipo, assim, pelo risco, mas ao longo desse tempo a empresa aprendeu a trabalhar nesse rio. Hoje, graças a Deus, está andando bem aí a obra. A ponte tem 1.084 metros, Isso. Né? A ponte de 1.084 metros pode ser concluída, está dentro do cronograma. Agora, o complicado são os acessos, porque no final vai dar, entre os 2 acessos e a ponte, pelo que eu peguei lá com os engenheiros, em torno de 3.800 metros, ou seja, quase 4 quilômetros. Essa parte dos acessos com essa ponte, tudo isso, vai ser possível fazer esse ano? Vai, eu acho, assim, o lado do Acre, a gente chama lá, né? O lado pelo lado do Acre aqui. O lado de cá. Ele está muito tranquilo, né? O acesso pequeno, não tem problema em relação à cota. O problema é o acesso pelo lado de Rondônia. E é um problema que a gente desde o início alertava, porque é uma decisão que não cabe ao DENIT na época aqui local, cabe ao DENIT de Brasília. Então, desde o início da obra da ponte, a gente alertou desse problema, porque com aquela grande cheia, a cota prevista inicial, o acesso ficaria alagado. E essa decisão foi uma decisão que demorou-se muito tempo a ser tomada. Então vem se arrastando desde o início da obra e ao ponto de hoje a gente já ter a rodovia toda sendo elevada
e essa decisão agora que está sendo tomada. Então essa demora nessa decisão realmente atrasou. Esses acessos já poderiam ter sido feitos ano passado. Um acesso desse, o mais complicado, demora quanto tempo se houver a liberação de recursos, tudo na normalidade? Não, dá para fazer nesse verão, Washington. Verão dá para fazer. Então dá para a gente concluir ao longo desse verão. Então é possível sim entregar essa ponte este ano. Houve um compromisso do ministro, a gente teve com ele agora mais no início do ano. Ele afirmou que inclusive vai vir aqui nos próximos dias aí para acompanhar de perto essa obra, para poder marcar a data para entrega. Então acredito que conclua assim, só que assim, precisa realmente acabar com essa burocracia e assim que o sol mesmo aprumar, a gente iniciar rapidamente esse acesso. Eu tenho outra pergunta a fazer a você, meu caro Tiago, mas antes eu quero chamar uma matéria aí do SEBRAE e também da Federação do Comércio. São duas importantes entidades, dois importantes segmentos, né, que também acompanharam o nosso trabalho atentamente e tem a visão agora dessa ponte, dessa obra, a partir do trabalho da nossa equipe. De volta a menina Rose Lima. Marcos Lameira, superintendente do SEBRAE e presidente em exercício da Federação do Comércio, foi convidado a assistir a matéria especial sobre a conclusão da ponte sobre o Rio Madeira nas dependências da Ecoacre TV5. Ele observou atento a todas as informações e logo fez suas considerações. Nós estamos falando da realização de um sonho do povo acreano, um sonho de dias melhores, um sonho de integração. Na verdade, o que nós temos ao longo de todo esse tempo é uma sociedade carente, uma sociedade que precisa desse benefício, que é a interligação do estado do Acre com o país através dessa ponte. Vivemos sofrendo durante todos esses anos com aquela balsa, a travessia naquela balsa que sempre nos trouxe insegurança, intranquilidade, o perigo, as doenças. É o momento do povo do Acre celebrar uma felicidade com a integração do estado do Acre através dessa ponte e a interligação do Brasil com os estados vizinhos, com os países vizinhos. Já o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Acre e também vice-presidente diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Assuero Doca Veronês, falou com muita propriedade sobre a construção da ponte. Ele relembra dos anos de espera e anseio pelo projeto e destaca se tratar de uma obra importante não apenas para o Acre ou Rondônia, mas para o Brasil, quando se fala em transoceânica. Não se pode imaginar uma rodovia que se quer chamar de transoceânica, que se pretende ligar o Atlântico ao Pacífico, né, uma transnacional, e que tenha uma balsa ainda no meio, que significa atraso. É uma vergonha que nós estejamos nisso ainda. A ponte ainda nem está pronta e já tem uma longa história. É óbvio que a ponte é fundamental para a economia do estado do Acre, né? A ponte, hoje, a sua falta acaba afastando investimento, porque o transporte, onde o Acre que está na ponta, né, está longe do resto do Brasil, e precisa alcançar os outros estados, porque o nosso mercado principal é justamente o mercado interno, o mercado brasileiro, e a falta da ponte significa mais custos, né, com taxas e tudo mais, e principalmente tempo. Pois é, essa é a visão do empresariado, não é? E falando em BR-364, eu acabo de receber a informação de que ela está interditada na Vila Extrema. 4 toras de madeira grandes foram colocadas no leito do asfalto da rodovia. E a reivindicação é local, são moradores das comunidades reivindicando ramais para o transporte dos estudantes, pois o ano letivo nem começou ainda por conta disso. Então a reivindicação é feita para a Prefeitura de Porto Velho. A Vila Extrema é considerada distrito, zona rural de Porto Velho. E aí nós é que pagamos o pato. Mas voltando a falar com o Tiago, eu ouvi uma história lá na estrada, essa balsa é uma mina de ouro, né? Nós vimos a tabela desde R$ 1,75 que paga para o pedestre até R$ 265 para o trator de esteira, uma carreta bitrem paga R$ 200, não é? É uma mina de ouro. Eu ouvi a história lá, não sei se é boato, de que os empresários da balsa estão se articulando
para quando a ponte foi inaugurada, eles tentarem uma compensação financeira pelo tempo de serviço prestado. E essa compensação seria através de um pedágio ou então da própria União. Existe essa história mesmo? Washington, eu já ouvi esse boato aí também. Mas assim, totalmente improcedente, né? A questão do pedágio, não é assim que se faz um pedágio, né? Teria que haver um processo de concessão da rodovia, tem que ter outros benefícios, então isso não existe. Eles podem tentar buscar essa compensação na justiça, né? E via judicial acionar contra a União, se eles conseguirem comprovar que de fato houve. A meu ver, eu acho que não, acho que eles realmente, na verdade, lucraram muito. A gente até, eu acho, tem uma história engraçada, no início a gente meio que inocentemente, sem saber desse fato de que gerava tanto dinheiro, quando a gente foi tentar negociar a desapropriação das áreas dele, a gente chamava para conversar, tentar oferecer uma proposta boa e tal, e ele sequer sentar para conversar. Então a área dele valia 100 mil, 200 mil. Ele ganha quase 50 mil por dia ali, então obviamente que ele não tinha interesse nenhum em conversar conosco. É uma mina de ouro ali. E eles vão perder isso aí, né? Vão perder. Quanto mais eles atrasarem a obra da ponte, para eles melhor é lucro, eles, né? Então é complicado. E obviamente, se for juntar o que ganharam até aqui, eles teriam de indenizar, né, um pouco o Estado pelo lucro abusivo que tiveram. Na verdade, eles estão respondendo a ação, por exemplo, aqueles acidentes que eles causaram que atrasaram a obra da ponte, né? Então eles também estão respondendo. Foi proposital, foi? É difícil a gente falar, né, Washington, se foi ou não proposital. O certo é que eles não tinham os equipamentos suficientes para evitar o acidente. Então, minimamente, eles foram imprudentes, né? A maior obra do Acre hoje seria em Rondônia? Essa Com ponte? certeza, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Na verdade, a gente vê, eu acho que é muito barata, assim, e a gente não consegue entender quanto tempo ficou sem. É uma obra que foi licitada inicialmente a 128 milhões. É muito pouco o benefício que traz para o estado do Acre. No final de tudo, vai terminar em quanto? Com os reajustes, ela deve chegar aí a mais de 200 milhões um pouco. Mas ainda é barato. Por exemplo, a ponte em Rondônia, que foi licitada lá em Porto Velho, mesmo sobre o Rio Madeira, ela ficou mais de 300 milhões. A mesma ponte, entendeu? Lá. E foi feito bem antes do que a nossa, né? Que não dá para entender também, que dá acesso ao Maitá. Então vamos aguardar, né? Setembro seria a data da inauguração. Será que até lá inaugura-se ou não? Essa é a nossa expectativa, né? Que em setembro seja feita essa entrega. Eu acredito que dá, eu acho. Se tiver boa vontade do governo federal, não faltar recurso na obra, né? Tomar essa decisão agora de imediato, já acionar a empresa e ela fizer essa execução desde o início, questão de 3, 4 meses conclui, sim. Para você como engenheiro, agora como profissional, o que representa para a sua profissão, para o seu currículo, essa obra que você começou a trabalhar desde o início e vê agora caminhando para a conclusão? Washington, para a gente é algo que realmente marca a nossa história, marca a nossa história profissional. É um marco ali, a gente aprendeu muito lá dentro, a gente pôde colocar em prática muito conhecimento, a gente viu coisas naquela obra de engenharia que a gente nunca havia visto, né? Então, realmente, profissionalmente, poucas obras se equiparam a essa. Tanto é que a gente constantemente tem uma peregrinação de estudantes do Acre, de engenharia, indo lá, acompanhando essa obra. É um laboratório. É um laboratório. A céu aberto, né? Exatamente, a gente aprende mais do que qualquer faculdade lá dentro. Então, realmente é um orgulho, é um prazer a gente ter feito parte disso. Inclusive, até hoje eu guardo uma pedra lá do início da obra, quando começaram as fundações, na minha estande lá de casa, porque realmente a gente vai carregar o resto da vida esse orgulho, esse prazer de ter feito parte. É o primeiro troféu, né? O troféu. Obrigado pela visita, Tiago. Vamos torcer que tudo caminhe normalmente. O Acre precisa dessa ligação, mais do que Rondônia. Mais do que Rondônia. E como eu disse, a maior obra do Acre hoje é em Rondônia, porque ela representa mais para nós do que para eles. Daqui a pouco tem mais notícias.